Bom dia, pessoal. É um grande prazer, né, e satisfação estarmos aqui reunidos hoje para a gente dar andamento ao nosso conteúdo, à nossa disciplina de literatura e língua portuguesa, e hoje trazermos aqui para celebrarmos o Dia do Estudante com o nosso radialista Martinez. Martinez, muito obrigada por ter dado essa deferência de estar aqui conosco. E foi a lembrança deles, dos alunos, de te convidar. Tem uns que são teu vizinho, não sei nem se tu sabe, né? Tenha cuidado. Então, eu gostaria de que se sintam bem à vontade. E temos que interagir, né, para que possamos fazer algo bonito e de valor, tá bom? Então, vou passar o microfone ao Martinez para que ele faça as suas apresentações iniciais e depois daí vamos às perguntas. Muito obrigada ao diretor Nérito, professor Nérito, por estar aqui conosco também. E então, sejam todos bem acolhidos. Muito bem, bom dia a todos. Prazer muito grande, doutor Alberto. Tia Silma, conforme eu chamo carinhosamente sempre há tempo, né? Demais professores, alunos. Atendido e pronto, sempre que tenho a oportunidade de contribuir, né? Com a minha comunidade, no espaço onde eu vivo, onde eu tenho prazer imenso de estar usando, digamos assim, né, usando esse espaço aqui. Eu não sou joaquinense de coração, mas eu sou de nascimento, mas sou joaquinense de coração. Então tenho um prazer muito grande, né, de estar sempre aqui, usando um pouquinho do meu conhecimento, podendo contribuir, né, com a minha comunidade, principalmente, né, quando se trata de educação, esse tema tão falado nos últimos tempos, né, não só na parte de conhecimento estudantes, estudantil, mas a parte de educação mesmo, porque muitas vezes as pessoas que não estudam, assim mesmo conseguem ter a certa educação recebida da base, recebida dos pais, né, da família, mas evidentemente que está interligado o estudo, né, o aprendizado com a educação. Obrigada, Martinez. Alguém gostaria de fazer as suas colocações? Vamos pedir ao professor Nérito. Então, bom dia a todos aí. A nossa escola fica agradecida aqui com a sua visita, Martinez. Não sei se você pode contar um pouquinho da sua história, como é que chegou, um pouquinho da carreira, né? Que eu acho que antes de tudo você iniciou a carreira e como veio parar aqui na nossa cidade. Eu tenho esse entendimento que quando uma pessoa de fora vem para cá, ela vem justamente para enriquecer, né, culturalmente e intelectualmente a nossa cidade aqui. Se tu pudesse contar para nós um pouquinho, talvez seja uma pergunta já bastante batida, bastante repetida, mas é interessante aí para o conhecimento de todos nós e uma motivação aí para os nossos alunos do primeiro ano 2. Certo. Então, alguns anos atrás, eu sempre ligado à música, né? Sempre ligado à música, também a futebol, joguei futebol profissional, quando adolescente, quando jovem, né? Até os 25 anos. Sempre ligado à música ou ao futebol, né? Acabou não dando certo o futebol, né? Mas até hoje pratico esporte, principalmente futebol. Mas a música, ela tá no sangue, né? Meu pai, músico, né? Pai instrumentista, cantor, gaiteiro. Então veio do sangue, então, sempre ligado à música, mas nunca pensei muito no lado profissional, né, de viver da música. Eu cheguei em São Joaquim realmente através da música. Teve uma época na minha vida que eu dei uma parada, assim, né, estava, digamos, mais focado, né, no futebol.
mas percebi que não dava certo. As oportunidades, não, desde aquela época, dependia de empresário, dependia de uma certa estatura, eu era goleiro, não era um goleiro muito alto, e o mercado exigia que fosse, hoje principalmente, né, um jovem que não tiver uma certa altura, ou pelo menos uma previsão, né, cientificamente eles conseguem, né, descobrir se o jovem ou a jovem, né, vai ter uma estatura suficiente para sim virar atleta e quem sabe um bom goleiro, né? Então na época eu percebi que realmente não ia dar certo, comecei a investir em música, tocando em bandas, toquei em várias bandas no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina, Paraná, enfim, conheci vários estados, outros países tocando. E num determinado momento lá da minha vida, em 2008, né, eu tinha amigos aqui já em São Joaquim que trabalhavam por aqui, agora respondendo essa pergunta, e eu estava com vontade de mudar de ares, né? Eu gosto muito do frio, sempre gostei do frio, sofro bastante com o calor, inclusive tenho dificuldades em tocar, digamos, na praia, nos lugares que são quentes, assim, né? Eu tenho muita dificuldade, né? Eu acho que é problema de amígdalas, né? Enfim, aí topei o convite dos meus parceiros de vir conhecer São Joaquim, sempre tinha, né, esse desejo de conhecer a cidade mais fria do Brasil. O mundo inteiro conhece São Joaquim assim, né, pela cidade mais fria. Evidentemente, depois a gente vai, quem é de fora fica sabendo que não é só o frio, né, o atrativo que nós temos aqui, é a capital nacional da maçã. Então, para mim, eu digo, não, eu vou lá, vou conhecer. Então, aceitei o convite dos amigos, dos parceiros, e vim aqui. Eu lembro que eu cheguei aqui em dia 26 de maio de 2009. Cheguei mais ou menos 1 ou 2 horas da madrugada, na rodoviária de Lages, os amigos foram buscar. E eu vim fazer esse passeio. Conhecer. Já no outro dia eu estava tocando violão, trouxe o meu violão e a mala de roupa. Que não era muito, né? A mala de garupa, né? Como vinha a passeio. E acabei ficando. Foi ficando uma semana, ficando 2, aí a minha família ficou, minha esposa é professora, inclusive a Luciana é professora aqui na escola de vocês, professora Luciana Capelari, do Oliveira, e ela ficou lá trabalhando, né, estudando, meus filhos, né, os filhos estavam ainda também em fase de aprendizado, no primeiro ano, né, desenvolvendo trabalho, então não podiam ver, não tinha condições de ver. Eu vim, precisava de novos ares, precisava, né, mostrar talvez o que eu sei fazer através da música em outros lugares, né? Sempre ter ligado com produção de eventos, ligado com a música, né? Ligado ao rádio também. Então foi assim que eu cheguei em São Joaquim, convite de amigos, e depois daí desenvolvendo a minha profissão, me conquistando um espaço, né? Já montamos bandas, enfim, acho que o pessoal sabe, eu tenho uma dupla de pai e filho, né? A Diana veio cantar comigo, até não pensei que ela fosse gostar tanto da música, e acabei fazendo, digamos assim, estabilizei aqui em São Joaquim, né? Me apaixonei por essa cidade, criei vínculos, hoje eu tenho neto joaquinense, né? Então posso dizer tranquilamente que sou um joaquinense, né? Praticamente nato, mas de coração sem dúvida. Então, já sabemos, né, que temos mais um joaquinense aqui, né, de coração, e que ele tem um neto, que é também neto do Claudinho, da Milei, né, que é uma criança muito querida, mas não veio caso que o entrevistado hoje é o Martinez. Certo. Então vamos passar aqui para os nossos meninos. Minha pergunta eu queria saber como foi o seu ingressamento à rádio. Esse nome? Vitor, então, como eu havia falado, eu sempre fui ligado à produção de eventos, né? Sempre ligado. Nós tínhamos empresa de produção, que a gente chama de produção, empresário musical, uma empresa de representação musical que existia há muito tempo. E sempre, entrevistas em rádio, falando dos eventos, né? E uma certa facilidade de comunicação, né? Que a gente tem que, pela profissão, às vezes, sabe que tem algumas pessoas que são um pouquinho mais inibidas, outras têm essa facilidade de comunicação. Eu acho que eu tive esse dom sempre de tentar me comunicar bem, transmitir aquilo que eu sei e principalmente fazer as perguntas certas para poder responder também, né? Então eu recebi um convite e já era lá em 2014, recebi o convite do Dr. Juliano,
Você não queria fazer um programa, né? Porque eu sou muito ligado à música sertaneja, também música gaúcha, porque eu sou do Sul, né? Sou do Rio Grande do Sul. E eu disse, não, tenho essa vontade, mas o problema é o tempo, vamos ver se eu consigo o meu tempo. Então eu criei um programa chamado Coração Sertanejo, né? Em 2015, dia 4 de março, eu sou muito estatístico nas coisas, né? Dia 4 de março de 2015 eu estreiei na Difusora com o programa Coração Sertanejo. Aí um pouco inibido também, que é normal, né? Quando você inicia um trabalho. Mas graças a Deus deu certo, é um programa semanal, toda quarta-feira, o programa Coração Sertanejo. Dentro de 3 meses, eu fui convidado para assumir o programa Tarde Sertanejo, que é um programa que tem mais de 50 anos na Difusora, né? Na época era um outro comunicador que fazia, e aceitei de pronto, né? Fazer, estava bem no estilo. E fui ficando também, era para ser um teste, quando eu já assumi, digamos, um programa daí semanal, né? Em seguida, menos de 6 meses, já fui convidado também para assumir o programa Roda de Chimarrão, também outro programa muito tradicional, com mais de 50 anos na Rádio Difusora, uma grande responsabilidade, já que foi apresentado por grandes comunicadores da Difusora, inclusive o saudoso Pirata, né? O Pirata foi um dos precursores desse programa também. E pronto, aceitei e acho que tem dado certo, né? Tem dado certo, porque estou lá já há mais de 10 anos, mais de 11 anos, né? Que eu estou ali batalhando, comunicando, né? Tentando informar a comunidade. E também, né? Aprendendo bastante, que é a grande máxima da vida, né? Você tem que aprender bastante, para depois ter a condição de passar o teu conhecimento, pelo menos um pouquinho. A gente nunca consegue, não tem a condição de passar o conhecimento pleno, mas tem a condição de aprender bastante. Bom dia, meu nome é Jonathan, prazer em conhecê-lo, compartilhar. Minha pergunta é como que é lidar no dia a dia com a profissão de radialista e cantor? Como você lida com os eventos e na rádio? Certo. Então, Jonathan, não é tão difícil, mas também eu preciso, para a gente se tornar profissional, a gente tem que saber diferenciar, né? E separar as coisas. Que lá na rádio, eu sou comunicador de rádio, evidente que sou cantor, sou músico, mas ali o principal trabalho que eu faço é desempenhar a comunicação, né? Comunicação, apresentação. Eu apresento um programa, né? E, evidentemente, como é um programa musical, facilita talvez por eu ser músico, ter um certo conhecimento, né? De artistas que eu toco no rádio. Eu gosto de tocar músicas de artistas consagrados que eu tenho, digamos, particularmente sou fã, mas não posso fazer só isso. Tem que tocar aquilo que o povo pede, né? Muitas vezes o comunicador se detém, às vezes em certos segmentos da música e acaba que não percebendo. Não, mas lá do outro lado do rádio, conforme eu falo, cada um tem um gosto e às vezes muitos têm o mesmo gosto, sabe? A gente tem a experiência lá das pessoas estarem pedindo a mesma música, às vezes quase que todos os dias, né? E isso às vezes parece que nos atrapalha, nos incomoda, porque nós temos, antigamente a gente falava uma discoteca, né? Nós temos um arsenal de 50 mil músicas e às vezes fica tocando a mesma música toda semana, mas é assim mesmo que acontece. É assim mesmo que acontece. Então, para mim, poder desempenhar bem o papel de comunicador, eu tenho que separar essa parte musical minha, sabe? Não atrapalha, não deixa atrapalhar. Quando eu vejo, eu estou cantando junto, né? Fazendo a introdução das músicas juntos, assim, mas eu procuro me corrigir bastante para não atrapalhar, principalmente quando a gente entrevista cantores, né? A gente entrevista muitos amigos de banda, eu tenho conhecimento aí no sul do Brasil, sou amigo de vários artistas, e então tem que separar. Nós temos que separar as coisas para poder desempenhar bem o papel da comunicação, né? Da apresentação do programa. Não atrapalha ser músico, mas eu não posso deixar interferir a minha vontade musical, o meu gosto musical na apresentação que eu faço. Tenho que interpretar, né? Tem que interpretar cada ouvinte, o gosto dos ouvintes, principalmente também os nossos apoiadores, né? Como eu tenho um programa de audiência, um programa de apresentação popular, eu dependo de patrocínios, né? Patrocinadores para manter, né? A rádio necessita de patrocinadores. Então eu tenho que conciliar, muitas vezes, alguma coisa que, às vezes, a maioria dos ouvintes não gostam, né? Que é a propaganda. Infelizmente, mas é muita propaganda, eu sei, é verdade. Mas depende da propaganda
para a gente poder estar no ar todos os dias, senão não consegue, né? Não consegue. É assim em todas as instâncias da vida, né? Nós precisamos da condição de fazer um trabalho bom, e a condição para fazer um bom trabalho, além do nosso conhecimento, né? É ter o apoio da comunidade, o apoio de patrocinadores. Isso eu acho que eu consigo definir bem essa parte musical com a parte de comunicação na rádio. Até aqui, tenho conseguido, né? Deus tem me ajudado, eu acho que eu estou conseguindo desempenhar um bom papel com o apoio da comunidade, dos meus diretores e principalmente dos meus colegas, que me ajudam bastante. Eu aprendo com eles todos os dias. Obrigada até agora. Mais alguém? Gabriel disse que tinha algumas perguntas. Pode passar o microfone para o Gabriel. Meu vizinho. Bom dia, Martinez. Obrigado. Bom dia, Martinez. Meu nome é Gabriel, prazer. E a pergunta que eu tenho é qual a pessoa mais famosa que o senhor já conheceu, assim, que o senhor saiu para tocar, assim, em outros lugares? Então, ao longo de 35 anos praticamente, né, que eu assumi essa carreira. Na verdade, eu comecei um pouco tarde, né? Mesmo meu pai sendo músico, né? Meu irmão já era músico também, muitas ligações, tios, enfim, ligados à música. Eu, como falei no início, eu me ligado ao futebol, era muito apaixonado por futebol. Acho que todo jovem tem essa vontade de ser jogador de futebol. Hoje não só homens, mas mulheres também têm essa veia, às vezes não só no futebol, mas no esporte, não é geral. Eu comecei lá eu me lembro que eu aprendi as primeiras notas do violão, já tinha quase 19 anos. Né? Então, para a música é meio tarde, bom, né? Mas eu tinha um dom, já cantava, então eu fui me superando, fui aprendendo cada vez mais, fui batalhando para aprender logo, já que tinha começado tarde, né? E nesses 35 anos conheci muitos artistas, assim, né? Posso dizer assim, já não só nos shows que a gente abriu, né, para duplas famosas, cantores famosos, né? Eu já cantei com o Jadson, da dupla Jadson e Jadson, né, que é um dos grandes cantores nacionais, minha filha também já cantou com ele. Nós tivemos o prazer, eu sou muito amigo do Anderson Nogueira, que era vocalista de tradição, que, né, tem uma parceria muito forte com o Michel Teló. Então a gente já abriu o show do Michel Teló, Marcos Belucci, Maiara Maraíza, entre outros grandes músicos que a gente conheceu, que a gente conversou um pouquinho, ainda no ano retrasado, com o Diego e Vitor Hugo, que é uma das duplas mais top do Brasil, né? A gente tocou junto, abriu o show deles em São José dos Ausentes. Sou muito grato, mais uma vez ainda, a minha cidade de São Joaquim, né? Quando sempre acontece a Festa Nacional da Maçã, eu sou convidado pela comissão, a gente sempre está abrindo um show de alguns artistas famosos, eu me sinto muito feliz com isso. Com isso, né, a gente vai conhecendo. Isso falando digamos, da linha sertaneja, né? Já conheci também a Luca, por exemplo, que era uma cantora que fazia muito sucesso, Paulo Ricardo, que era da RPM, né? Cantores de rock and roll. Então, e sem contar os cantores famosos do Rio Grande do Sul, músicos que eu admiro bastante, a doutora Edson Dutra, Regis Marques, com esses todos eu já dividi o palco, daí, né? A maioria dos cantores, músicos, bandas gaúchas, eu já tive o prazer de dividir o palco, tocar junto. Né? Então, com tudo isso é um aprendizado para mim, né? É um prazer para mim, não imaginava, né? Conseguir conhecer tanta gente, tocar com tanta gente, aprender com muita gente. Então, entra na máxima aqui, que é o objetivo do podcast, né? Essa magia de aprender, ensinar, né? De ser estudante, vocês hoje estudantes, quem sabe, logo mais professores, né? O que acontece que é um ciclo da vida, né? Tem gente que aprende com vontade de transmitir o conhecimento, né? Mas claro, primeiro se realiza profissionalmente, depois tem que dividir. Eu acho que é uma obrigação nossa, quando ser humano, é dividir aquilo que a gente aprendeu, né? É uma graça e a gente tem que compartilhar, né, o que nós aprendemos, que dirá o talento, né? Quando a gente tem uma oportunidade de ensinar alguém uma coisa que pode ser útil lá na frente, né? Não é fácil, né? Não é fácil ser talentoso nesse sentido de ter o entendimento, ter um bom coração para repartir as coisas, né? E o conhecimento é uma dádiva. Eu acho que nós temos uma obrigação de dividir tudo que a gente sabe, né, com as pessoas que estão precisando. Nós temos essa obrigação quanto
sociedade, quanto família, quanto amigo. Então a gente pede também, né, Martinez, que de vez em quando tu lembra e dê um alôzinho lá, que eles vão estar no rádio daqui para frente. Porque eu sempre digo que em outras escolas, né, que eu já trabalhei, que a maior utilidade pública de São Joaquim é as rádios, que é por eles que a gente fica sabendo das coisas, né? E ainda tem muita gente que escuta pouco rádio. Eu sou bem ouvinte do rádio. Eu sou. Porque as coisas de São Joaquim. Aí, por exemplo, meus filhos que estão fora, eles dizem assim, a gente não escuta. Por quê? Porque lá não interessa para eles. Eles não conhecem, mas aqui a gente conhece, né? Hoje teve um caso de uma senhora que morreu, eu não sei quem é. Hoje eu não sei quem é, mas normalmente a gente sabe, né? Então, é muito importante esse papel de vocês. E nossos alunos aqui, talvez um dia também, tem alguém que mesmo tímido como são, pretende ser um radialista, alguém que toque, que cante as músicas cantando. Um jornalista. Mais alguém? Queria saber, durante sua carreira como música e radialista, qual foi o maior momento assim, da sua vida profissional? Então, quanto músico é quando a gente sobe no palco, né, com artistas mais gabaritados, né, mais famosos, que a gente tem um certo conhecimento, que eles também nos admiram pelo serviço, pelo trabalho que a gente faz, né, pela música que a gente desempenha, por canções. Eu também sou compositor, tenho já várias bandas, grupos já gravaram músicas minhas. Quando a gente tem esse reconhecimento deles, né, pô, que bom, né, somos parceiros, Martinez, estamos dividindo, então essa é uma satisfação. Eu acho que para vocês também, né, quando o professor pega a prova e vê, ó, parabéns, fez bem a prova, desempenhou bem, por mais que às vezes a gente não tire a nota máxima, mas é bom a gente ser reconhecido, né. E quanto radialista, o momento mais importante que nós tivemos, desde então, né, a minha chegada na Rádio Difusora, foi a comemoração dos 60 anos da Rádio Difusora. Porque foi um evento que marcou a história, são 3 dias de festa lá no Parque Nacional da Maçã, não sei se alguns de vocês acompanharam, e nós estamos preparando agora nos 65 anos da rádio, queremos fazer uma grande festa, e principalmente quando a gente migrou, quando eu entrei na Rádio Difusora em 2015, nós éramos AM, né? Era uma amplitude modulada, tanto quanto diferente, né? O trabalho de comunicação é o mesmo, né? Mas a sonoridade é bem diferente. E passamos, migramos para a FM, né? Construímos um estúdio maravilhoso, confeccionamos um dos melhores estúdios do sul do Brasil, isso é bom que vocês saibam, que a Difusora hoje é referência em termos de estúdio, né? Nós temos uma equipe técnica, temos jornalistas, né? Nós temos OPEX ali que fazem as operações, temos a parte da secretaria, temos a construção das notícias, né? Que vem somar na comunidade. Como a professora Zima estava falando, às vezes a rádio é o único parceiro, gente, o único parceiro daquela pessoa que está lá no fundo do campo. Tem muitas pessoas que vêm à cidade uma vez por mês, às vezes, e a companhia é o rádio, né? Então, quando o rádio é ligado lá às 5 da manhã, a gente tem aquela obrigação, então aquela pessoa já está ligada. É evidente que a gente não sabe, né, mas a gente sente, a gente sabe, através de todos os feedbacks que a gente tem lá dentro da rádio, né? Ó, eu escuto a rádio 24 horas por dia, eu não desligo a rádio difusora, eu estou sempre ligado. Então a gente tem um compromisso com eles, né? De transmitir notícias. Nós transmitimos notícias, umas boas, outras nem tanto, né? Mas é obrigação nossa de informar a comunidade. A notícia muitas vezes ela não é muito boa, principalmente em determinado programa. A senhora acabou de tocar no assunto, eu estou lá às vezes numa onda maravilhosa, no sertanejo, a música hoje de repente uma nota de falecimento. Não é bom, não é legal, mas é necessário. A gente tem que estar prontos para fazer isso, é necessário informar a comunidade que, como a gente falou, lá naquele fundo de campo, aquela pessoa precisa daquela notícia. Às vezes vai ser muito útil para ela a notícia, principalmente os recados. Ainda usamos de dar os recadinhos, né?
Ó, o seu João está avisando a Dona Maria, lá no São João do Pelotas, lá que terça-feira vai lá visitar ela, né? Ou venha para a cidade, venha urgente, tem que assinar um documento aqui no banco e tal, tem que assinar isso. Então a rádio tem esse papel de informação, né? E é claro, finalizando a tua pergunta, são momentos que nós temos assim, lá dentro do rádio, que se torna fantástico, assim, né? Às vezes é muito simples, né? Mas são coisas que marcam a gente. 60 anos da Rádio Difusora, a migração para a FM, então mexeu muito com a nossa disciplina que nós tínhamos, que a AM é um pouco diferente, é mais tranquilo, e a FM não, a FM tem que andar bastante. E hoje, só para concluir, quem imaginaria, né, que a gente poderia escutar a Difusora lá na Alemanha, lá na Espanha, na França? Nós temos muitas pessoas, olha, eu estou escutando aqui na Espanha, estou aqui fazendo um intercâmbio estudantil, estou aqui na Espanha, estou escutando o Rod Marrão, ou estou escutando o Domingo Alegre, do Tio Carlinhos, né, que é uma figura do rádio. Eu costumo dizer que ele é um dinossauro do rádio, aqui de São Joaquim, né, o Tio Carlinhos, todo mundo sabe, né, é um dos primórdios, um dos primeiros comunicadores aqui da nossa região, né, da nossa região. O Tio Carlinhos tem um gabarito muito grande. Então, cedinho, tem gente esperando o Tio Carlinhos abrir os microfones para escutar as notícias, né? E hoje nós conseguimos levar a nossa informação a países distantes através da internet, né? Então, veja, tudo isso é estudo, né? Tudo isso é conhecimento. As meninas? Bom, então vou fazer uma pergunta no nome delas ali. Martinez, se não me foge a memória, deixa eu ver, não, acho que não foge. Não tem nenhuma mulher na Rádio Difusora, eu tenho, apresentando algum programa? Então, não tem mesmo, não tem apresentando. Nós temos duas amigas, duas colegas, né, que é a Carol, que trabalha no administrativo, a Joyce, que é o PEC, né, que trabalha no operacional. E na comunicação nós estamos realmente carentes, estamos atrás de comunicadores, até temos, né, a direção da rádio tem essa intenção de trazer uma comunicação, mas vocês estão, não sei se o pessoal escuta às vezes à noite, né? À noite tem duas moças lá que apresentam o programa, assim como temos dois rapazes que apresentam no final de semana. Mas trata-se de IA, né? Eles têm a voz bonita, muita gente quer conhecer, né, as comunicadoras, mas é uma inteligência artificial que a gente usa, né? Hoje o rádio também usa desse artifício, que exatamente veio para somar no que diz respeito a gente, dar uma descansadinha, né? E a gente tem um programa ao vivo, né? Eu não sei se alguém já ouviu, mas depois da Voz do Brasil entra a IA, né? Uma moça lá que apresenta, boa noite, fala bonito, né? Mas é a inteligência artificial que nós alimentamos, né? Nós transmitimos o nosso conhecimento, os costumes da nossa região, né? O sotaque do serrano, e ela vai absorvendo. E depois, quando ela vai aprendendo, ela vai largando ao ar. Cada dia vai melhorando a comunicação, o nome dos bairros, o nome das ruas, parece que ela é daqui, né? São duas comunicadoras IA e dois comunicadores IA. Nós somos também uma rádio precursora nesse sentido aqui na série, né? Veio através da vontade da direção, os colegas foram atrás, foram buscar o conhecimento, a instalação necessária, veio uma empresa, né, um rapaz que é ligado à cultura americana, que entende muito do assunto, tem uma empresa que representa no Brasil, no mundo, trouxe o treinamento para a gente e nós adotamos e tem dado certo. Tanto que hoje tem muita gente, mas eu queria conhecer a fulano lá que trabalha na Rádio Difusora, mas não consigo. Pode chegar lá que nós apresentamos, tá? Dentro do computador, dentro do HD, mas nós temos que alimentar, mesmo sendo, né, uma inteligência que pode ser, tem um conhecimento maior, evidentemente, porque ela está dentro da rede, mas nós, quando seres humanos, temos que passar a comunicação para ela, o subsídio para ela poder apresentar cada vez melhor o programa, né? Então, enquanto não surge uma comunicadora aqui, quem sabe dentro dessa sala, que o Santos possa estar lá comunicando com a gente, nós estamos desfrutando então da IA, que é a inteligência artificial que apresenta alguns programas femininos, né? Não é um programa direcionado ao público feminino, mas
é uma comunicadora, duas comunicadoras femininas que apresentam esse programa lá. Uma é sertanejo, uma é mais de prelúdio, enfim, mas sempre está por lá. Se vocês escutarem, hoje mesmo, a partir da... Termina a Voz do Brasil, 9h30, ali já entra. Só me perdoou, mas realmente eu não tinha percebido. É uma moça que parece ser muito bonita pela voz. Tá bom? Então é mais ou menos isso aí que acontece. Mas estamos em busca, sim, de uma comunicadora feminina para fazer a parte com a gente lá. Tá bom. Obrigada por enquanto. Mais alguém? Aqui os meninos. Assim, tu pretende continuar a carreira de radialista ou músico até quanto tempo? Tipo, pretende continuar a vida toda? Até ficar bem. Né? Envelhecer cantando é uma honra, né? É uma honra. Eu sou muito grato, né? Tudo que eu consegui, que eu tenho conseguido conquistar, eles são amizades, né? São tesouros na vida. Não há nada mais importante na vida do que amizades, né? Não há nada mais importante do que você ser reconhecido como uma pessoa boa. Isso é gratificante. Então, para isso, claro, nós temos que ter longevidade. Eu desejo envelhecer cantando. Talvez não mais profissionalmente, não que eu puder parar profissionalmente, mas vou seguir cantando, transmitindo meu conhecimento. Não sei se minha filha vai seguir, não sei se meu neto vai ser músico, enfim, né? Mas pretendo envelhecer cantando. Tenho envelhecido, né? Cantando, já estou com os cabelos brancos, né? E na rádio a mesma coisa, né? Na rádio a mesma coisa, porque eu acho que eu consigo interpretar meu programa, consigo ter essa disciplina de estar lá todos os dias por muitos anos. Eu peço a Deus que me dê saúde, que me dê essa inteligência suficiente para estar ali sempre, porque as pessoas vão se aperfeiçoando em certas instâncias e a juventude vem atropelando. Então, quem sabe, mais tarde a gente vai ser substituído e nós temos que entender esse processo natural da vida, né? De novos talentos estarem chegando e a gente tem que dar oportunidade também a isso, né? Mas, se Deus permitir, enquanto eu tiver força, eu vou estar ali dentro da Rádio Difusora, levando música, principalmente. O meu programa começa todos os dias das 15h30, vai até as 18 horas. Tem um programa Tarde Sertaneja até as 17h, e depois o Roda de Chimarrão, que é o programa mais antigo. E o programa que eu criei, que é o Coração Sertanejo, todas as quartas-feiras. Estão convidados a ouvir, pedir música, interagir. Vai ser um prazer receber vocês lá também, na hora que quiserem visitar a gente, conhecer os estúdios, né? Tudo aquilo que sai no ar, ele é produzido em outras salas, em outros departamentos que nós temos lá. Vai ser um prazer mostrar para vocês, a hora que quiserem. O Zion já conhece bem, já é praticamente casa. Nosso diretor também vai ser bem-vindo. Então, finalizando a pergunta, eu pretendo envelhecer cantando e envelhecer lá no rádio, né? Se Deus me der força, sabedoria suficiente, estarei por lá. Então, Martinez, muito obrigada pela tua participação, obrigada por ter se deslocado do seu descanso, da sua casa e vir até aqui. Muito obrigada. Neto, quer falar alguma coisa, Neto? Só em nome da escola, dos professores, dos nossos alunos, aí, agradecer a sua participação, a sua vida aqui, será sempre bem-vindo. Como eu disse no início, uma motivação, você falou a palavra aprender. A gente tem que ter, não importa a idade, não importa o que está fazendo, mas a disponibilidade de aprender. Então, finalizamos com a salva de palmas aí, o nosso convidado. Então, muito obrigada, Martinez, mais uma vez. E sucesso sempre. E não esqueça do nosso povo. E sempre mantenha essa tua alegria. Muito obrigada.